Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as paisagens no município da aula de geografia. Eu vou dividir minha tela com vocês para a gente ir acompanhando junto no livro, tá bem? Vamos lá, prontinho. Bom, a gente começa na página 28, falando sobre os tipos de paisagem. A gente já falou sobre isso antes. Bom, normalmente os municípios estão formados pela área urbana e pela área rural. A área urbana, ela corresponde à cidade, e a área rural corresponde ao campo. Alguns municípios só têm área urbana, né? É o caso de Natal, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Tem outros exemplos aqui no livro também, que são lugares que não têm área rural. Só tem área urbana. Só tem cidade, não tem campo, tá? Bom, aqui a gente tem algumas imagens que aparecem no livro desses exemplos. Olha, aqui a gente tem Vila Velha, no Espírito Santo. Aqui a gente tem uma área rural, lá de Londrina, no Paraná. E aqui a gente tem uma imagem da área urbana de Londrina. Bom, aqui a gente tem um comparativo, dá para ver direitinho. Olha só, que mudanças que a gente tem aqui, que diferenças que a gente tem. Bom, primeiro a gente já consegue ver de cara a quantidade de vegetação, né? Aqui a gente tem bastante vegetação nessa imagem da área rural, inclusive com plantações, ó, vocês podem ver que esses espaços aqui, que são esses quadradinhos, ó, essas tirinhas verdinhas, são as plantações. É o cultivo da terra. Aqui a gente tem uma construção. Aqui a gente tem algumas construções também, estão vendo? Só que são poucas construções e elas são bem distantes umas das outras. Vocês podem ver que a paisagem vem até aqui atrás, ó. Olha só a quantidade de área coberta por vegetação e as construções. Aqui atrás a gente nem consegue ver direito, ó. Deixa eu aumentar a imagem para vocês verem. A gente nem consegue ver muitas construções aqui atrás, olha. Desse tamanho eu não estou conseguindo ver, eu só consigo ver a partir daqui, ó. Tá vendo? Então, a gente já consegue ter isso muito claramente, né, na nossa visão do que é a área urbana e a área rural. Deixa eu voltar aqui. E na área urbana, a gente não precisa nem aumentar. Já fica de cara. Tem árvores? Tem. Tem vegetação? Sim. Pode ser que na casa de uma pessoa ou outra tenha horta? Claro. Né? Hoje em dia a gente tem várias opções para a gente ter esse tipo de recurso na área urbana. Mas vocês podem reparar que tem vários prédios, coisa que não tem ali na nossa paisagem da área rural, nessa foto que apareceu de Londrina. Muitas casas e todas essas construções bem próximas umas das outras, né? A gente também consegue ver isso aqui em Vila Velha. Qual a diferença dessa paisagem de Vila Velha? Bom, a gente não consegue ver nenhuma área rural aqui, mas a gente consegue ver que essa cidade, ela se encontra no litoral. O que é litoral? Litoral é essa faixa de terra banhada pelo mar, banhada pelo oceano. Bom, aí aqui o livro propõe umas perguntas para vocês. Qual é o oceano que banha o litoral brasileiro? Bom, quem não sabe essa resposta na ponta da língua, de tanto que a gente já viu, pode voltar lá no mapa da página 25, que tem o mapa do Brasil com o oceano aparecendo. Vai tirar a dúvida de vocês. Bem tranquilo, bem fácil. E o município que você vive apresenta área urbana e rural? Bom, Petrópolis tem área urbana e área rural. A área urbana é fácil da gente saber, porque a gente mora nessa área, né? A nossa escola fica nessa área, então é super tranquilo da gente responder essa. Mas e a área rural, será que tem? Bom, aqui eu separei umas imagens para vocês. Olha só. Essa aqui é uma foto de uma área rural, certo? Essa área rural, ela fica aqui em Petrópolis. Ela fica no Caxambu. Vocês podem ver que tem várias plantações, olha aqui atrás, tá vendo?
Tem esses quadradinhos aqui também, aqui, aqui. Tem várias plantações. Isso é na área rural de Petrópolis. Aliás, teve uma modificação nessa área rural há pouco tempo. Vocês podem pesquisar isso se vocês tiverem interesse. Quem já teve a oportunidade de visitar essa área, sabe do que eu tô falando, gente. É a coisa mais linda. Você vai andando assim pela rua e tem assim várias montanhas, como a gente vive na serra, né? Tem várias montanhas com todas aquelas plantações com cores diferentes, aqueles quadradinhos bonitinhos. É muito fofo. É muito legal. E a gente também tem a área urbana, que eu peguei aqui uma foto do nosso centro histórico. Aqui está a catedral. Olha só. Várias construções. Nesse lugar, a gente tem prédios, tem casas, construções. Aqui, deixa eu ver. Ó, aqui tem escola, aqui tem museu, tem prédio. Então, por mais que a gente tenha essa área de vegetação um pouco maior do que algumas outras cidades, não quer dizer que a quantidade de vegetação aqui queira apontar uma área rural, tá? A gente é uma cidade que tem bastante área verde, mas isso não quer dizer que toda a área verde seja correspondente a uma área rural. Vocês podem ver que aqui a gente tem árvores. A gente tem morros, a gente tem várias árvores, mas é completamente diferente disso aqui. Olha só, aqui também tem vegetação. Só que o importante é que a gente tem aqui o cultivo da terra. Pode ser também voltado para a criação de animais, que é a pecuária. Mas aqui a gente vê que o forte é a agricultura, né? Se tiver alguma criação de animais, a gente não consegue identificar pela foto, tá? Bom, seguindo um pouquinho aqui no nosso livro, a gente vai para a página 29. Orientando-se no município, apareceu a nossa querida, que a gente adora, que é a Rosa dos Ventos. Bom, isso aqui a gente já conversou bastante lá na escola. Vocês com certeza lembram. Como que a gente pode fazer para a gente se orientar em relação ao Sol? Bom, para a gente se orientar em relação ao Sol, a gente tem que identificar qual é a direção que o Sol nasce. Bom, é só a gente olhar. Se você estiver num horário do dia que o Sol já tenha nascido, talvez você fique um pouco na dúvida, principalmente se for meio-dia, que o Sol está bem retinho em cima da gente. Mas, se o Sol... Ai, tia, já são 3 horas. Então, já passou do meio-dia, como é que eu vou saber de onde que ele nasceu? Bom, aí você vai ter que pensar um pouquinho o contrário. Se você não sabe onde ele nasceu, você vai saber onde ele se põe. São sempre direções opostas, certo? A gente lembra que ele sempre nasce no leste e se põe no oeste. A gente vai pegar nossa mão direita e apontar para o leste. Daí, a gente apontando para onde o Sol nasce, eu já sei o leste e isso já me dá todas as outras direções. A gente vai ficar em pezinho, como o bonequinho aqui do livro está mostrando. Olha só, ele está apontando aqui, o Sol está nascendo, ele pegou a mãozinha dele direita e apontou para essa direção. Automaticamente, ele já ficou numa posição que indica todo o resto para ele. Se aqui é o leste, com certeza a outra mão dele vai estar apontando para o oeste, ele vai estar olhando para o norte e de costas para o sul. Muito tranquilo. Ah, mas e se não tiver sol? E se estiver nublado? E se for noite? Bom, aí a gente tem outras formas de descobrir isso, né? Por exemplo, a gente pode usar a bússola. Vocês já falaram ou vão falar ainda sobre a bússola com o tio Danilo, né? Mas como a gente fez essa experiência lá na sala com a bússola no celular, né? A gente consegue se orientar porque a bússola sempre aponta para o norte. Aí, diferente da posição do Sol, que a gente já sabe sempre onde é o leste, ou sempre onde é o oeste, na bússola a gente vai saber onde é o norte e dali a gente se orienta com as outras direções. Vocês já aprenderam que nós temos o norte, sul, leste, oeste, e a gente tem os outros nomes que são a junção de duas direções. Se eu vou para o norte e para o leste, nordeste.
Se eu vou para o leste e para o sul, sudeste. Se eu vou para o sul e para o oeste, sudoeste. E se eu vou para o norte e para o oeste, noroeste. Bom, a gente usa bastante isso pelas regiões do Brasil, então alguns ficam mais fáceis de lembrar. Mas é bem tranquilo, isso vocês já tiveram contato várias vezes. Aqui nesse exercício, vocês vão localizar no município aqui da ilustração, onde ficam as coisas, em que direção. Se elas ficam ao norte, ao sul, sempre em relação a essa rosa dos ventos que já está aqui, tá? Tá bem tranquilo, não tem nem que saber qual é a direção da rosa dos ventos, ela já tá aí para vocês. Aí vocês têm que responder, tá? E a gente vai até a página 31, que é bem aqui. Tudo isso é no mesmo sentido, tá? E eu vou colocar aqui para vocês esse videozinho, porque se alguém tiver alguma dificuldade para acessar o livro, vocês já conseguem ver por aqui. Esse aqui é um joguinho que ele dá algumas opções para vocês organizarem a rosa dos ventos. Bom, aqui ele já deu o norte. Se aqui é o norte, como é que eu vou me localizar se ela está completamente torta na minha direção aqui? Bom, a gente tem que pensar nos opostos. Quem quiser entrar para jogar esse joguinho, ótimo. Mas quem não conseguir, não tem problema. O contrário, o oposto do norte vai ser o sul. Se aqui é o norte, aqui é o sul, eu tenho que pensar que eu, olhando para o norte, estaria olhando para cá. Então, aqui, cadê? Eu tenho o leste. O contrário do leste só pode ser o oeste. Agora ficou muito mais fácil da gente localizar os outros. Bom, a gente não precisa começar sempre do mesmo. Aqui a gente pode pensar em qualquer direção. Eu tenho sul e oeste. Sudoeste. Norte. Oeste. Noroeste. Norte e leste. Nordeste. Leste e sul. Sudoeste. Opa. Sudeste. Viram? E vocês podem fazer quantas vezes vocês precisarem para vocês memorizarem isso. E vocês também podem fazer no papel, se vocês não quiserem fazer aqui nesse do livro, tá? Vocês podem pedir para alguém colocar até outras direções. Por exemplo, alguém te dá uma rosa dos ventos que tenha só o sul, ou só o oeste, ou só o leste. E aí vocês conseguem se orientar. Bom, deixa eu tirar aqui para sair da musiquinha e não atrapalhar vocês. Bom, aqui vocês têm o desenho da rosa dos ventos. Quem quiser fazer esse desenho, vocês lembram que eu ensinei para vocês, né? Ou vocês podem imprimir também. Tem várias, se vocês colocarem no Google, pode colocar também rosa dos ventos para completar. Então aparece ela vazia, vocês podem imprimir ou usá-la para ajudar vocês a desenharem e assim vocês podem treinar. É bem legal. Vocês podem também no quarto de vocês ou em algum lugar da casa de vocês, colocarem algum objeto e pensarem, a minha cadeira tá ao norte, ao sul, tá ao nordeste, aí tudo tem que ser em relação a alguma coisa, né? Então, divirtam-se. Eu sei que vocês gostaram bastante de aprender sobre a rosa dos ventos lá na escola. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido direitinho, né? Vocês têm a resposta no gabarito. E é isso aí. Até a próxima. Um beijo.